Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano, sou professor de História da Rede Municipal de Belo Horizonte. Estamos inaugurando hoje o canal Bate-Papo na Janela, um canal que tem como objetivo apresentar, discutir, debater, refletir sobre temas os mais variados, temas que afetam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Um programa que pretende trazer pessoas para serem entrevistadas, pessoas para debater esses temas. Enfim, vamos discutir, trocar ideias. Esperamos a participação de todos nos comentários. E para começar, gostaria de convidar as minhas colegas a se apresentarem, começando pela Isabela. E aí, Isabela, tudo bem? Oi, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Isabela, eu sou professora de ciências, eu sou formada em ciências biológicas, tenho mestrado em genética, estou fazendo doutorado agora em inovação tecnológica e nós vamos aproveitar esse espaço, né, e durante esse momento que nós estamos vivendo para poder dividir um pouco com vocês as nossas experiências, as nossas vivências, né, e aproveitar para debater em grupo, né, tudo isso que nós estamos vivendo e compartilhar. Oi, Thalita. Beleza? Oi, tudo bem? Tudo jóia, gente? Bom, meu nome é Thalita, eu sou professora de geografia, sou formada em geografia, sou especialista em história, meio ambiente, e a nossa pretensão aqui é trocar informações, trocar o que cada um sabe, o que cada um está sentindo, as impressões que a gente tem nesse contexto que é tão novo, tão complexo, né? Isso aí. E aí, Bárbara, tranquilo? Tudo jóia, Cristiano? Olá, meninas. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Bárbara, sou professora de ciências na Rede Municipal de Belo Horizonte. Sou formada em ciências biológicas, fiz mestrado em ciência e tecnologia das radiações, doutorado em microbiologia e estou aqui também para passar um pouco do que eu sei, para poder também ouvir outras experiências, trocar, como disse a Thalita, trocar informação, trocar sentimento, para a gente poder passar por esse momento, né, de uma forma melhor. Bom, gente, como a Thalita disse, o momento que a gente está vivendo é um momento muito complexo, um momento novo, e a causa disso tudo é o isolamento social que a gente está vivendo em função de uma pandemia. Pandemia da Covid-19, pandemia causada por um vírus, o coronavírus. E seria bom que a gente abordasse esse tema no primeiro programa, justamente em função de tudo isso que estamos passando. Então vamos entender um pouco, tentar entender um pouco essa pandemia, a situação, avaliar os vários aspectos que são afetados na nossa vida, os aspectos de saúde, social, econômico, ambiental. Então, para começar, Bárbara, a gente podia falar um pouco o que vem a ser um vírus e por que esse bichinho, esse micro-organismo, né, invisível, causa tanto problema para a gente. Bom, o vírus, como, né, não é um bichinho, ele é um micro-organismo. Por que a gente define ele como um micro-organismo? Porque a gente não consegue vê-lo sem utilizar ali um microscópio. Não é qualquer microscópio, tem que ser algo muito potente. E ele, diferente dos seres vivos que existem, ele não tem uma célula. Que define um ser vivo como um ser vivo é ter essa célula, né? E todo vírus é feito, assim, essencialmente das mesmas coisas. Uma cápsula oca de proteína e gordura, e no interior dessa cápsula tem um pedaço de material genético. E aí que a gente vê, né? Essa cápsula de proteína e gordura é tão facilmente destruída quando a gente lava a mão com sabão, quando a gente passa o álcool na mão, né? Mas dentro do corpo é diferente. Por quê? Em todos os seres vivos, no material genético que a gente vai ter informação que a célula precisa para fazer tudo que ela tem que fazer. E o vírus, como ele não tem uma célula, o que ele faz quando ele entra dentro do corpo do ser vivo? Ele rouba, literalmente, ele rouba aquela célula, vai colocar dentro dessa célula o material genético dele, e a partir daí a célula vai produzir o que esse vírus quiser.
tudo que ele precisa para se reproduzir. E é por isso que a gente fica doente. Então, fora do corpo, ele é facilmente destruído, mas dentro, quando ele aposta dessa célula, a coisa muda de figura. E a gente vê o impacto disso, né, durante essa pandemia, que hoje o Brasil já atingiu mais de 1 milhão de pessoas contaminadas por esse vírus, né, mais de 48 mil mortes, mas felizmente mais de 520 mil pessoas conseguiram se recuperar dessa doença. Essa doença tem atingido o mundo inteiro, né? Por isso o nome pandemia. Mas é preciso a gente entender melhor por que pandemia e por que isso acaba atingindo o mundo inteiro. Como é que isso acontece, Isabela? A gente primeiro precisa entender o que significa a palavra pandemia, né? Porque a palavra, a gente conhece, por exemplo, a gente tem aqui perto da gente epidemia de dengue, né? Então, é um surto da doença que acontece num local. A gente chama de pandemia porque é um surto de uma doença que vai acometer vários países, né? Mais de um país, pelo menos. No caso da Covid-19, né, ela já acometeu praticamente todos os países, né? Uma pandemia, ela pode acontecer quando, né, um vírus ou uma bactéria vai começar a se espalhar, né? A doença começa sempre, né, num local, tem sempre um caso, né, na ciência eles chamam de caso zero, e ali vai se espalhando, né? Doenças que são viróticas e bacterianas, elas conseguem se espalhar muito facilmente, né? Eles conseguem se reproduzir muito facilmente. Então, né, a partir de uma pessoa contaminada, ela pode contaminar mais outras, e assim, né, o crescimento vai sendo exponencial. Então, pode afetando ali aquele tanto de pessoas, e uma pessoa hoje, nesse mundo globalizado, que entra num avião para qualquer outro lugar, ou num ônibus para qualquer outro lugar, ela já consegue disseminar essa doença, né, globalmente. Então, acho que, assim, né, o fato de ser uma pandemia no dia de hoje é extremamente importante a gente entender como que isso está funcionando, né? Como que isso está afetando todo mundo e como que a gente pode tentar reverter a situação para tentar voltar um pouco da nossa normalidade. E como as coisas hoje caminham e andam muito rápido, né? A gente consegue viajar muito rapidamente até o outro lado do mundo, para outros países. Então fica cada vez mais fácil acontecer uma pandemia do que era alguns anos atrás, né? Porque a gente, como leva o vírus, né? A gente viajando, igual você falou, pegando um ônibus, indo para outra cidade, a transmissão é cada vez mais fácil, né? E o risco de uma pandemia é cada vez maior. É interessante lembrar porque a pandemia ela não é uma coisa nova, né? Ela já aconteceu na história várias vezes. Uma das mais famosas aconteceu no século XIV, nos anos 1300, a famosa peste bubônica, né, causada por uma bactéria, matou centenas de milhões de pessoas, né? Os historiadores estimam que mais da metade da população mundial tenha morrido nessa época. Lógico, vamos pensar, né, 700 anos atrás, 800 anos atrás, como que as pessoas iam cuidar, a gente vê a dificuldade hoje que é, né? Era muito mais complicado. Então, as doenças eram mais letais do que são hoje. Mas igual a Isabela falou, nós temos epidemias de dengue, né? Que todo ano a gente tem esses momentos, mas tem outras doenças que acometem o mundo inteiro. A cólera mesmo é uma delas. Atinge principalmente os países mais pobres, porque está muito ligada à questão da falta de saneamento básico, né? De esgoto ao céu aberto, de falta de água encanada, de água limpa. As pessoas se contaminam através da água, através da comida. Então, a gente vê sempre a higiene é uma das questões mais importantes, né? E falando nisso, seria importante a gente debater um pouco aqui a questão da prevenção, né? Como se prevenir nesse momento de pandemia para a gente evitar o máximo risco de pegar essa doença. Eu, né, acho que o principal você acabou de falar. Para a gente combater aí, a gente precisa ter higiene, né?
higiene pessoal, higiene com os nossos alimentos, higiene com tudo o que a gente tem contato, né? Tá aí sendo amplamente divulgado, né? As formas como que a gente deve fazer para poder evitar o contágio, mas o mais simples é lavar as mãos. E olhe bem, a gente está em 2020 e nós estamos ensinando as pessoas a lavar as mãos, né? Com água, sabão, esfregar as mãos em cima, embaixo, entre os dedos, né? Os punhos, os braços. A chegar em casa e deixar o sapato sujo na porta, por exemplo, como os orientais já fazem. Trazer uma compra, higienizar essa compra antes dela entrar dentro da sua casa. Você não sabe se ela teve contato com qualquer outro patógeno, né? Qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer coisa que ela possa ter, né? Que possa ter gerado uma contaminação ali, né? Então, o básico é a higiene, né? Mas hoje, né? Como o vírus já está amplamente disseminado, a gente tem que tomar outros cuidados, né? O uso da máscara é extremamente importante hoje, né? Seja ela de pano, seja ela de outros materiais, uma máscara que tampe as suas vias aéreas, né? Nariz e boca, não é máscara abaixo do nariz, né? Tampando tudo aqui, ó, impedindo que as gotículas de saliva de uma pessoa contaminada contamine outra, né? Então você está se protegendo e protegendo também as pessoas que estão ao seu redor, né? Isso é extremamente importante. A gente já, né, tem aí divulgado que nós temos grupos de risco, mesmo as pessoas que não estão dentro dos grupos de risco, elas também, né, estão sendo acometidas pela doença, podem vir a falecer também, então a gente tem que tomar esse extremo cuidado, né? Mas a questão chave de tudo aí é higiene. E a gente vê que não é só pessoas do grupo de risco que têm sofrido, né, que têm chegado ao estágio mais crítico dessa doença, né? Então, mesmo as pessoas mais novas, adolescentes, crianças, têm que tomar cuidado, até para também não levar essa doença para dentro de casa, né? Principalmente porque nós não temos cura para ela ainda. Ô, Bárbara, e quais são as perspectivas de cura, de uma vacina? O que a gente pode falar sobre isso? Vacina é algo muito delicado, porque a gente precisa de um tempo mesmo de pesquisa, né? Porque cada vírus se comporta de um jeito e o nosso corpo também reage de maneira diferente a tipos de vacinas diferentes, a vírus diferentes. Então, uma vacina demora cerca de 1 ano ou mais para ficar pronta. Vocês estão vendo aí, a gente está vendo vários cientistas do mundo inteiro estudando uma vacina, né? E por que ela não chegou ainda? Porque além da vacina ser eficiente, a gente tem que entender ainda como é que esse vírus funciona. Alguns vírus, por exemplo, da gripe, a gente tem que vacinar todo ano. Por quê? Porque ele consegue, você lembra daquele material genético que eu falei? Os vírus conseguem modificar esse material genético e enganar células muito importantes do nosso corpo, que são as células de defesa. Que são aquelas que a gente ouve falar, meu sistema imunológico está, né, vou fortificar meu sistema imunológico quando eu tomo uma vacina, quando eu me alimento bem. Por quê? O que é o sistema imunológico? São células que protegem o nosso corpo desses invasores, vírus, bactérias, ou até mesmo uma toxina. Então, o que acontece? A vacina vai ser constituída do vírus inativo, né, o vírus desligado, como a gente falou outro dia, conversando. E aí, o que ela vai fazer? Aquele vírus, mesmo não estando ativo, ele tem pedacinhos nele que a célula reconhece como algo que não é dela e produz uma defesa, que são os anticorpos, que são um tipo de proteína. E isso aí vai fazer com que o nosso próprio corpo combata o vírus. Mas isso a gente precisa de teste, né? A gente precisa de teste. A vacina, então, protege a gente contra o vírus porque estimula o nosso corpo a produzir anticorpo. Agora, um tratamento que a gente vê hoje com remédios e etc., eles ajudam não a destruir o vírus necessariamente, mas ajudam o corpo a não terem, às vezes, um sintoma muito grave, né, muito aumentado, ou não ajuda a pessoa que está com dificuldade respiratória a melhorar isso, para o corpo conseguir combater e eliminar o vírus do corpo. Por isso a quarentena, por isso a pessoa que está doente fica isolada. Enquanto o corpo dela está combatendo aquele vírus, enquanto os remédios que tem por aí ajudam ela a combater esse vírus, ela tem que ficar afastada para não transmitir.
Lembrando que cada pessoa reage de uma maneira diferente a remédios também. Então, a gente não deve nunca comprar um remédio. Tem uma linha de pesquisadores, tem um grupo de pesquisadores testando um remédio. Vou comprar e deixar em casa, que se eu tiver coronavírus, eu tomo. Isso a gente não pode fazer de jeito nenhum. Porque é o médico que sabe dizer qual é o melhor tipo de tratamento, ou seja, qual é o melhor remédio para determinada pessoa e para o caso, né? Para cada caso, para cada sintoma, para cada nível ali, se a pessoa está mais ou menos com sintoma mais ou menos agravado. Lembrando que não tem remédio para prevenir. Não Não tem para adianta tomar prevenir. remédio para prevenir. É o que você falou. É o que a gente está falando. A prevenção é a higiene, lavar a mão, isolamento social e Isso, não tudo. tem preventivo e não tem um remédio específico ainda para o coronavírus, para o sintoma, né, da doença. Então, os médicos também têm que ter, assim, claro, o médico que tem um preparo para dizer o que é bom, o que não é, o que serve naquele momento para determinado paciente. Então, o melhor que a gente tem a fazer é seguir as recomendações, né, que a Isabela já falou para a gente aí. E a gente tem visto que essa pandemia, ela tem afetado não só a saúde das pessoas, a saúde física, mas tem afetado também a saúde mental, psicológica, afetado a economia dos países, né? Porque o isolamento social faz com que o comércio diminua, né? A economia diminua. Então, Thalita, o que a gente pode falar um pouco sobre isso? Quais são as perspectivas lá para frente? Né? Porque a gente não tem ainda uma ideia de quando que isso vai acabar. Né? A gente depende muito desse tratamento, depende muito de uma vacina. O que a gente poderia falar sobre esses aspectos econômicos, sociais, ambientais? Primeiro, eu acho que essa pandemia, os dados que a gente tem notícia de mortes, né, de contaminados, esses dados, eu acho que eles só não são piores, né? Eles não são tão devastadores, né? Eles poderiam ser piores, mas graças a esse isolamento que a gente tenta fazer e tem feito, em alguns países realmente fizeram, né? Bom, é muito complexo, assim. Eu acho que essa pandemia, ela coloca em evidência as diferenças, né, entre os países, as diferenças, as desigualdades sociais, econômicas que a gente tem no mundo, que são, assim, gritantes. Quando a gente fala de uma pandemia, né, que é um processo que envolve o mundo inteiro, então logo a gente imagina que o mundo todo, claro que estamos vivendo o mesmo problema, mas cada país, cada população, cada povo, cada local, de uma forma, né, estão sentindo as consequências, estão experimentando esse momento de uma forma. Então, eu acho que essa pandemia, ela coloca muito em evidência essas desigualdades, né? O que eu tenho percebido, sabe, é que eu acho, e assim, eu falo por mim também, pessoalmente. Eu acho que isso é uma questão importante, assim, a gente tem repensado, ou pelo menos é obrigada a repensar, os nossos hábitos de consumo, né? E isso é um debate antigo, nessa questão de meio ambiente, de sociedade, desenvolvimento sustentável, e sempre passando pela questão do consumo. Porém, agora, a gente tem uma oportunidade, né? Eu vou chamar de oportunidade, não sei bem se é essa palavra, mas assim, a gente tem vivido esse momento do que é necessário consumir e do que eu consumo porque dizem que eu devo consumir, né? Então, a gente está falando de uma economia global que domina, né, de grandes empresas que de alguma forma exercem um poder da mercadoria sobre populações, e agora a gente questiona, mas e aí? Né? Eu preciso comprar isso? O que é realmente necessário para a minha vida, né? Nesse momento. Eu acho que isso é uma questão que eu tenho pensado muito, né?
E uma Até outra porque, coisa... né, Thalita, a gente em isolamento tende a evitar sair para fazer compra só o essencial. Fora o Sim, tanto de gente que perdeu o salário, ou que o salário diminuiu, ou que ficou desempregado, e que tem que sim. repensar isso, né? Sim, e uma outra coisa nesse sentido, né, quer dizer, essa crise, além de colocar em evidência essas desigualdades que sempre existiram, mas elas estão muito colocadas, né, ela coloca também uma, uma ideia de que a nossa rede local ela precisa ser fortalecida. Então, assim, a economia local ela é muito importante nesse momento, né? Eu passo a consumir do pequeno, eu passo a consumir, eu vou na mercearia do meu bairro, né? Eu não preciso ir num grande estabelecimento, etc. Eu posso fortalecer essa economia global, essa economia local. Eu acho que isso é muito importante, isso tem acontecido de alguma forma, né? E aí me vem uma outra questão que tem a ver, né, com a economia, com a sociedade, mas é muito mais do que isso, que é a solidariedade. Né? O quanto que essa perspectiva solidária ela tem sido falada, vivida, né? Porque não tem uma outra maneira da gente se constituir sociedade que não seja também através dessa solidariedade que a gente precisa exercitar, né? Mas é um Vamos, assunto complexo. vamos esperar que essa solidariedade não termine junto com a pandemia, né? Que ela Sim, não, perdure, por que ela favor. perdure. Eu acho que é importante, Thalita, a gente lembrar, né, que dentro dessa questão da desigualdade social, o Brasil, em certo modo, ele é privilegiado, vamos dizer assim, né, entre aspas, porque ele tem um sistema de saúde público que atende a população. E que o fato do isolamento social ser tão necessário é que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo, lotem esses hospitais públicos, né, e que impeçam todos de ter acesso a esse atendimento. Porque muitos países desenvolvidos, né, a gente pode citar os Estados Unidos, por exemplo, não tem esse sistema de saúde tão bem arranjado, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, lembrando que o isolamento social não é só para não se contaminar, mas é para que a gente não tenha um grande número de contaminados graves ao mesmo tempo e que venham a lotar os hospitais, impedir que outras pessoas também, que nem sejam pacientes de coronavírus, não tenham acesso a esses hospitais. Né? Porque a Sim. maioria da população brasileira depende do hospital público. Né? E viva o SUS, né, gente? Viva o Viva o SUS. SUS, Viva o SUS. que é um Estamos equipamento assim, né? público Viva a escola maravilhoso. pública. Isso, Viva a e um escola cuidando do pública. outro, porque Sim, se eu me protejo, eu protejo o outro, se o outro se protege, a gente está mais protegido ainda, né? Então, É viva isso. o coletivo, né? O que é de todo mundo, a ação coletiva. Bom, gente, exatamente. queria agradecer a participação de todo mundo, né? Torcendo para que essa solidariedade que a Thalita falou possa perdurar por mais tempo, que a gente possa mudar um pouco da nossa cultura de consumo, a nossa cultura de vivência em comunidade, né? Que a gente possa ser um pouco menos individualista, mais, né, comunitários, né? Mais gregários também, possamos ajuntar mais em prol de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Queria agradecer a Isabela, a Thalita, a Bárbara, pedir para que vocês curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. E é importante, quanto mais curtidas a gente tiver, mais esse vídeo vai chegar às pessoas que precisam tomar conhecimento do que é uma pandemia, do que ela precisa fazer para se cuidar. Lembrando que o nosso objetivo é atingir principalmente a comunidade escolar. E a nossa comunidade escolar é feita por pessoas compostas, desculpa, por pessoas de todos os jeitos, né? Humildes, das pessoas simples, das pessoas com doutorado, com pós-doutorado. Espero que esse vídeo alcance a todos. Agradecemos mais uma vez e até o nosso próximo programa. Obrigado, gente.